Aí galerinha do meu canal, tudo bem com vocês? Aqui é o Cad Games, tá bom? Trazendo mais um vídeo novo aí pra você, né? Galerinha, vai deixando like aí, tá bom? E me segue aí no meu Instagram, né? Que você vai querer jogar comigo? Você vai querer jogar comigo, tá bom? Então me segue aí no meu Instagram, né? E me segue aí também no... curte a minha foto, né? Curte, né? Minha foto do Instagram, né? Aí eu vou te mostrar aí a minha foto, você tem que curtir, né? Você curte a minha foto, né? Aí depois eu vou te mostrar qual foto é pra vocês curtirem, tá bom? E vai deixando um like aí, né? Me segue aí no Instagram, né? E ó, galerinha, eu tô precisando de ADM no meu servidor do Discord, tá bom? Do canal, né? No servidor do canal, né? Se vocês quiserem entrar lá pra me ajudar, né? A ser ADM pra organizar, né? Meu servidor, né? Aí vocês podem entrar, tá bom? Mas só, olha aqui que eu vou te falar, tá bom? Não pode zoar no meu servidor, tá bom? Senão vai ser banido, tá bom? E outra, e quem quiser me ajudar no meu servidor, né? Pra fazer o bot da Lolita, pra ficar de olho, né? É só me seguir aí, tá bom? E ó, e outra, se vocês quiserem jogar comigo, né? Eu, Cadinho Games, tá bom? Se vocês quiserem jogar comigo, né? É só curtir minha foto aí do Instagram, né? Que eu vou te mostrar aí no próximo, no final do vídeo aí, tá bom? Vou te mostrar, né? No final do vídeo, tá bom? Aí vocês curtem aquela foto, né? E me chamam num privado, tá bom? Me chamam no privado aí, né? Que se você mandar o seu IP aí, tá bom? Ó, galerinha, calma aí que eu vou te mostrar o IP, o IP, qual que é o IP, né? Eu vou te mostrar, tá caindo aqui configuração, né, do servidor, né? Você vem aqui no perfil, né? Você tá vendo esse nome aqui? Calma aí, ó. Vou marcar aqui pra você ver. Gente, acho que não dá não, né? Você tá vendo esse Marcos 1.1.007 Games, tá vendo? Você tem que mandar esse IP pra mim, tá bom? O IP do seu nome, né? Você me manda, aí eu te adiciono, né? Aí eu te adiciono, né? Aí nós joga, tá bom? Mas só você tem que curtir minha foto, né? Tem que curtir minha foto, aí você curte a minha foto, né? E me chama no privado, né, galerinha? Galerinha, me chama no privado aí, né? E manda seu nome lá pra mim, né? Manda seu nome, né? Aí eu vou virar, tá bom? E se vocês quiserem salve também, né? É só mandar lá no meu privado também, né? Se vocês quiserem salve, né? Se vocês quiserem salve, é só me mandar um privado, tá bom? Me mandar um privado que eu vou te mandar um salve também. E me manda seu nome também, né? Me manda seu nome, né? Opa, liga aqui a câmera sem querer. Tá bom? Aí me manda. E vocês quiserem ambicar, né? É só comentar no privado também. É só comentar no privado, né? Tá vídeo com câmera, tá bom? Aí eu trago, né? Né? Aí vai ser da hora, né? Jogar com inscrito, né? Aí calma aí, né? Deixa eu pegar aqui madeira pra fazer minha casa, né?
Opa, um vídeo que saiu, né? Eu acho que eu vou soltar esse vídeo aqui no meu canal aqui que eu tô gravando, né? Acho que eu não vou soltar no outro canal, não, né? Outro canal. E vocês quiserem que eu jogue com vocês amanhã, né? É só curtir minha foto, tá bom? Só curtir minha foto lá no meu Instagram, né? E me chamar no direct, que é no privado lá. E mandar seu nome, né? Seu nick, né? Do Mine. É só me mandar seu nick, né? Aí eu te adiciono, né? Ou eu te mando o meu, né? Aí você me adiciona, né? O IP, tá bom? O nome do seu... Nome que você joga, né? O IP, né? Prontinho, acho que agora vou pegar essa madeira aqui, né? Eu não vou poder dizer não, né? Opa, vou poder dizer assim. Gente, não tá ficando de dia, não?
que eu vou fazer só um quadrado, né? Depois que eu for pra minha casa, né? E ó, galera, vai deixando o like aí, né? Quando vocês quiserem jogar comigo, né? Aí é só curtir a minha foto, né, no meu Instagram, né? Curte a minha foto, né? Você curte, né? Aí vai estar lá, aí você curte, né? Me chamando no privado. E manda sua IP lá pra mim, né? Manda sua IP que eu vou ver lá, tá bom? Aí manda seu nome lá no privado, né? Manda seu nome que eu vou ver. Esse barulho aí, galerinha. Opa, caí. Eu estou caindo de novo. Aí quando se você tiver minha versão, né? Aí se vocês quiserem que eu traga um vídeo ensinando, né? Como baixar minha versão, né? Aí deixa muito like aí, né? Deixa muito like, né? Eu vou trazer sem vídeos, tá bom? Só sem vídeos, tá bom? Vou trazer, né? Vou trazer sem vídeos, né? Aí se vocês quiserem que eu traga sem vídeo, né? É só deixar o like aí, né? Que eu vou trazendo. Deixa o like, né? Deixa o like aí, né? E é isso, galera. Tamo juntos, tá bom? Só vou terminar aqui minha casa aqui, né? Aí eu vou fazer aqui uma craft table, né? Vai aparecer um negócio aqui, né? Vamos fechar.
Ó, eu acho que vou terminar essa porta, tá bom? Vou terminar essa porta. Se vocês quiserem que eu traga mais vídeos assim, tá bom? É só deixar o like, tá bom? E me seguir no Instagram, né? Eu curti minha foto, né? Acho que já deu por hoje, né? Que já deu tempo, né? Então é só curtir minha foto aí, né? No meu Instagram, que vai estar no primeiro link, né? Você curte, né? E que se vocês quiserem jogar comigo, né? Se vocês quiserem jogar comigo, me segue aí no primeiro link da descrição, né? Que é meu Instagram, né? Me segue aí no primeiro link, né? Que é meu Instagram. Aí você me chama lá no privado, me manda o seu IP do mundo, né? E, ó, não é pra você mandar o seu, qual que é o nome? Me desculpa, tá bom? O seu, o seu, ixi, eu esqueci, galerinha. Seu e-mail, tá, mano? Não é pra mandar seu e-mail, não. Me manda só o seu IP, tá, bom? Me manda só o seu IP. Aí se me manda o IP do mundo, né? Não, o IP do seu nome, né? Me manda o IP. Aí eu vou virar, tá bom? Aí vocês, se vocês gostarem da minha foto, né? Curtir, né? E curtir duas fotos aí pra mim, né? Curtir duas fotos aí minhas, né? Aí você vai jogar comigo, tá bom? Aí você mandar seu IP, né? Calma aí, deixa eu pegar mais magia aqui, né? Aí já vou encerrar o vídeo, né? Pontinho. Aí depois eu vou pôr o vídeo aqui, tá bom? Aí depois eu vou pôr o vídeo aqui, né? Como esse pode ir aqui, né? Tirar a chuva, calma aí.
Galerinha, se o fone estiver bom, vocês falam que eu baixo aqui, tá bom, ó. Eu baixo aqui, ó. Calma aí. Eu baixo aqui, ó. Tá bom, fone? Deixa o like aí, tá bom? Opa, bati aqui. Ó, galerinha, eu vou guardar aqui meus itens e já volto. Calma aí, galerinha. Deixa eu pôr aqui uma malha aqui que ficou faltando, né? Aí eu fui quebrei, né? Então, galerinha, esse foi o vídeo, tá bom? Espero que tenham gostado. Deixa o like aí, né? E se vocês quiserem me seguir no primeiro link da descrição, né? Que é meu Instagram. Segue lá, né? Eu fiz uma casa tipo quadrada, né? Aí me segue lá no meu Instagram, né? Me segue lá que eu vou... Se vocês quiserem jogar comigo, né? Me segue lá no meu Instagram. Se vocês quiserem jogar comigo, me segue lá no meu Instagram, né? Aí só curtir minha foto, né? Só curtir minha foto aí do meu Instagram, né? Me segue lá. E curtir minha foto, né? Agora eu já acabei aqui o vídeo, né? Calma aí. Vou te mostrar qual que foto que é pra vocês curtirem, né? Calma aí. Ó, eu vou te mostrar que foto minha mãe aqui, né? Alguém me pediu amizade, né? E a galerinha, é pra vocês curtirem essa foto aqui, né? Curte essa foto aí com os que já curtiu, né? Curte essa foto aqui que eu postei, né? De 5K, né? 5 milhões, né? 5K, né? 5K. E essa foto também pra vocês curtirem, né? E ó, cadê? Calma aí. E ó, galerinha, ó, e curte essa foto aqui, calma aí, deixa eu achar aqui, né? E ó, curte essa foto aqui do canal também, né? Que eu postei lá no meu Instagram, tá bom? Então, ó,
É só vocês virem aqui, né, pra me seguir no meu Instagram, né, no meu privado, né, só vocês virem aqui, né, ó, virem aqui nessa bolinha, né, que tem um tacinho, né, você vai aqui, né, aqui no direct, tem meu primo Guilherme, né, e tem um Chapac, né, aí você escreve lá, ó, eu quero me mandar o seu IP, né, do mundo. Escreve aqui seu IP, tipo assim, ó. Vou escrever aqui um nome aqui, ó. Vou escrever aqui um nome, ó. Nome Marcos. Acho que tem que escrever qual que eu tô postando aqui, né? Tudo junto, né? E pequeno, né? Maiúsculo, né? Pequeno, né? Aí você manda assim, né? Aí você manda lá, né? Que eu vou ver, tá bom? Calma aí, galerinha. Você manda assim, né? Tudo junto. Aí você manda que eu vou ver, tá bom? Tipo assim, eu vou mandar pro Guilherme, né? Que é meu primo. Aí mandei, né? Depois eu vou apagar, né? Eu vou apagar, né? Cadê? Agora se apagar, né? Ah, disse assim mesmo. Eu vou falar que eu tô gravando, né? Calma aí, vou falar que eu tô gravando, né? Ó, galera, você tem que escrever assim e me mandar, né? Se me manda que eu vou ouvir, tá bom? Ó, depois você vai vir aqui no meu servidor, né? Que eu vou deixar aí de baixo, né? Você clica aí, né? E ó, tô precisando de ADM, de admin, né? Pra vocês fazer account. Não, o bot da Lolita, né? Você faz o bot aí que eu vou ver, tá bom? Faz o bot da Lolita, né? Depois todo mundo de ajudante. Eu pus todo mundo de ajudante do servidor, né? Mas o primeiro link do Instagram, né? Vai estar aí na descrição, né? Aí vocês clicam aí no primeiro link, né? Aí vai direto do meu servidor, tá bom? Então galerinha, ó, esse foi o vídeo, tá bom? Se vocês quiserem mais vídeo, tá bom? Deixa o like, né? Comenta, compartilha e ative o sininho da notificação, né? Pro YouTube mandar vídeo pra vocês, tá bom? Que o YouTube não tá ativando, né? Aí você ativa, não, já ativa primeiro e ativa de novo, tá bom? Aí você ativa aí. E é isso, galerinha. Ativa aí, sininho, tá bom? E comenta, compartilha, tá bom? Então, galerinha, Cad Games foi. Tamo junto, fui. É nóis, Cad Games foi. Beijão do Cadinho. E o Cad Games foi. É nóis, fui.